Bom dia a todos, saudações tricolores. Vamos aqui falar do nosso tricolor, né? Fluminense, que ontem teve, infelizmente, mais uma atuação ridícula. Já não havia jogado nada contra o Santos, mas assim mesmo ganhou. Mas hoje não jogou nada também, mas dessa vez perdeu contra o Internacional. 2-0, gols de falhas individuais. Primeiro gol, James saiu para dar um bote no Bernabé, errou e deixou um buraco nas costas dele. Bernabé entrou sozinho com o Fábio, fez o gol. O segundo gol, um lance bizarro também, e lance de falha do Arana. E o Inter fez 2-0. Durante o jogo, nós tivemos chances, mas a mais clara foi com o Serna. Cara a cara com o goleiro, como sempre, perdeu o gol. Coroando uma atuação do ataque do Fluminense, né, que juntando todos os atacantes do Fluminense não jogaram nada. Não jogaram nada. Serna foi nulo todo o tempo, brigando com a bola, se atrapalhando todo. Serna foi o Serna. O John Kennedy, improdutivo também. E o Soteldo, improdutivo também. Soteldo ainda tentou alguns lances, na verdade, mas esbarrava nos outros jogadores que não acompanhavam. O meio de campo só jogando para trás. A defesa do Fluminense irreconhecível. Samuel Xavier não jogou nada. O James, como sempre, falhou no primeiro gol, foi substituído no intervalo. Mas o Midian foi o da defesa. Foi o único que jogou mais ou menos. O Freitas, todo mundo sabe como é que ele é. E o Arana falhou também no segundo gol. Então a defesa do Fluminense, juntando tudo, fraquíssima. O meio de campo só joga para trás. Bernal e Alisson, uma atuação terrível. Uma atuação terrível. Ainda bem que lá contra o Rivadavia, esse meio de campo vai ser outro, né? Creio eu que deve jogar com Hércules, Nonato e Lúcio Acosta. E Lúcio Acosta, felizmente, vai voltar, porque o Fluminense sem o Lúcio Acosta é sofrível de ver. Não está jogando nada. Infelizmente, o nosso Fluminense não está jogando nada. O Internacional é um time fraquíssimo, gente. É um time fraquíssimo. É fraquíssimo. E ganhou do Fluminense. Porque o Fluminense não consegue organizar uma jogada de ataque. O Fluminense melhorou um pouquinho depois que Savarino entrou, que ele entrou, deu um chute para gol, chutou uma bola na trave. Ele realmente é o único jogador que se destaca nesse time. Por isso que nós estamos torcendo para que o Acosta volte, para a gente ter alguma coisa parecida com o futebol. Porque o Acosta só joga para frente. E o nosso time atual só joga para trás.
pega a bola, fica com aquela burocracia, toque de lado para trás, toque de lado para trás. E o futebol não progride. Então nós estamos vivendo uma fase terrível. O Zubeldia está perdido. O Zubeldia não sabe mais armar o time. Não consegue fazer mais nada. Não consegue criar mais nada. Mas a culpa também não é só do Zubeldia, não. A culpa é dos jogadores e principalmente dessa diretoria. Que é a diretoria que instalou crise no Fluminense quando resolveu ajudar lá o Flamengo. O time estava bem, estava tudo certo. Só teve um dia de treinamento para o jogo lá contra o Rivadavia. E aí aconteceu aquilo. Aí dali para cá, a coisa só vem piorando. Então a diretoria também tem culpa nisso. Tá certo que nós perdemos nesse intervalo Martinelli e Acosta. Dois jogadores que fazem muita falta, mas não era para nós estarmos nessa situação. Eu creio que nesse jogo contra o Rivadavia, a Acosta voltando bem, se Deus quiser, mudando esse meio de campo. O time vai voltar a jogar, se Deus quiser. E tem que acertar a defesa, né? Porque a defesa tem que ter segurança. Para mim, a defesa tem que ser Fábio, Guga, que Samuel Xavier não está jogando nada. E além disso, no final do jogo quis brigar com o Kaique, porque passou o pé sobre a bola. Então seria Fábio, Guga, James, Midjan, que jogou muito bem ontem. Foi o único, dos zagueiros, foi o único que se salvou. James, Midjan e Arana. Botar essa defesa aí e pronto. E acabou. Porque os outros que estão no Fluminense são terríveis também. Se trocar, se botar, não consegue extrair nada das pessoas, dos jogadores que estão no Fluminense. Então nós temos que ter um time competitivo lá, para poder se manter vivo na Libertadores, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Mas com certeza quando o Acosta voltar, nesse jogo agora as coisas vão melhorar. Vamos crer nisso, vamos com fé, com força, com determinação, porque acima de tudo nós somos tricolores. Então temos que acreditar sempre no Fluminense. E vamos dar a volta por cima. E se Deus quiser, vamos continuar vivos na Libertadores. Pois é, meus amigos, o noticiário tricolor para o dia de hoje é esse. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e sem Deus nada podemos fazer. Que Deus nos abençoe, que nos dê um grande dia. A todos, fiquem todos com Deus, que vença sempre o Fluminense, hoje, amanhã e sempre.